Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre surpresas. É tão bom, né, quando a gente recebe uma surpresa boa, uma visita boa, uma boa novidade. É uma grande bênção de Deus. Mas na vida das pessoas, não são só notícias boas. E, infelizmente, às vezes, a pessoa se depara com uma situação que não é fácil de lidar. E nesse momento, como fazer? Quando acontece coisas que a pessoa fala, misericórdia, Senhor. É bom sempre a gente orar, agradecendo a Deus pelo tempo bom, pelos dias, pelas bênçãos, por tudo que temos. Mas às vezes não é fácil encarar certas situações. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Em Provérbios está falando que não devemos vacilar nos dias que não são fáceis, porque será limitada a força do ser humano que ele estiver passando por uma dificuldade, por algo, e ele vacilar, murmurar, reclamar, que é a mesma coisa, né? A murmuração, a reclamação, ela atrapalha muito a vida de uma pessoa. É diferente. O clamor é uma coisa. Nós dependemos de Deus e quando clamamos a Ele, Ele nos dá resposta. Ele nos dá socorro. A prova está aqui, ó, em Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, o rei Ezequias, ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque hoje você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. O choro de Ezequias, a sinceridade de Ezequias, fez com que tocasse o coração de Deus, fez com que ele desse resposta, porque Deus cumpre a sua palavra. E na sua palavra fala, e ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo. E Deus livrou Ezequias, como diz em sua palavra no Salmo 91. O Senhor, ele honra a sua palavra. Então, ao invés da pessoa reclamar, ao invés da pessoa colocar na cabeça, pronto, já acabou tudo. Já pensou se Ezequias, começasse a reclamar: mas por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E tudo mais, ou fosse conversar com a família, com as pessoas e dizer que estava preparando tudo para morrer. Se ele colocasse aquilo na cabeça e ele fosse preparar as coisas para a morte dele, como foi anunciada, e foi Deus que anunciou, mas Deus mudou o decreto. Deus ainda acrescentou 15 anos na vida dele. Por quê? Porque quando uma pessoa clama a Deus do coração, a oração mais forte que tem é aquela que é uma oração sincera. Porque ele falou: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Olha como é bom fazer as coisas que agrada a Deus e que aprova a Deus. Aí Ezequias chorou amargamente.
Imagine o choro daquele homem. Quando eu imagino essa passagem, eu imagino a dor, a angústia que ele passou naquele momento de dizer: eu fiz tudo certinho, eu agradei a Deus, eu fiz tudo para Deus e Deus manda me chamar logo agora. Então, quando ele lembrou, quando ele falou para Deus, com todo o sentimento, com todo o respeito, ele só falou assim: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ele não foi confrontar a Deus, ele não foi cobrar a Deus, ele falou de coração: lembra, Senhor, eu te amo, eu te busco, eu faço a tua vontade. Então, por isso, veja como é importante a gente fazer as coisas para agradar a Deus, porque Deus escuta o pedido de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós todos temos pecados, mas Deus quer a nossa sinceridade, quer o nosso coração limpo, puro, sincero, sem maquiagem. Sabe aquela pessoa que aparece sem maquiagem? Ela mostra quem ela é, tanto por dentro, ela mostra o seu coração verdadeiro, as verdadeiras intenções, ela coloca e todo mundo vê pelas suas atitudes, porque um coração bom, ele se mostra pelas suas atitudes e pelo que o homem fala. Quando o homem fala coisas boas a respeito das pessoas e dos seus planos para com as pessoas, aquilo é uma certeza, porque a boca fala, como diz na Bíblia, do que o coração está cheio. Agora, se uma pessoa se abre para Deus de verdade e lembra para Deus: olha, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Deus já sabe de tudo que a gente fez. Ele sabe até o que a gente ia pedir na hora do desespero. Ele sabe de tudo. O dia que Ele nos formou e o dia que Ele vai nos chamar para junto dEle. Então, quando nós falamos com Deus com toda sinceridade e mostramos: olha, Senhor, eu fiz isso, 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 e agora? E agora? O Senhor vai fazer o que comigo? Imagine um filho falando com seus pais: eu fiz tudo o que o Senhor me pediu e a senhora me pediu, e o Senhor não me prometeu que ia me dar tal coisa. Na maioria das vezes, quando são pessoas, na maioria não, quando são pessoas que têm palavra, elas cumprem a palavra com seus filhos. Agora imagine nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, não é para ficar com medo. Eu falo porque às vezes bate um medo, dependendo da situação, quando foge das nossas mãos. Porque o que é o homem? O homem gosta de controlar as coisas. Quando eu falo homem, é o homem e a mulher. Nós gostamos de estar no controle das nossas vidas, das nossas finanças, de tudo. Nós gostamos de estar no controle. Hoje eu vou fazer isso, planeja tudo. Mas quando foge ao nosso controle, é muito assustador. É assustador demais. E imagine para um homem receber a notícia que ia morrer naquele dia. Arrume tudo que você vai morrer. Imagine o desespero daquela pessoa. É por isso que Deus não fala o dia que vamos, porque imagine, ia ser um desespero total a pessoa saber qual o dia que vai morrer. Misericórdia, Jesus. Melhor não. Então quando a pessoa se faz forte ou se derrama para Deus, eu vou chorar para Deus, eu vou contar para Deus, eu vou ser sincera com Deus. Aí Deus age, porque como diz na palavra dele: e clamará a mim e eu lhe darei resposta. E ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na angústia estarei com ele.
Então significa, ele não nos deixa sozinho, como as pessoas falam na prova. Eu não gosto de falar disso, eu gosto de falar de bênçãos. Mas a realidade, às vezes acontece coisas que não gostaríamos. Uma pessoa está bem, de repente ela pega um resfriado e ela vai para a cama e ela fala: meu Deus, parou tudo. Eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha que resolver isso. Aí começa a listar, aí começa só pensando: mas eu não estou com coragem, mas eu não tenho. Tá repreendido em nome de Jesus. Aí a pessoa fala: não dá vontade de sair da cama porque o corpo dói, a cabeça dói, mas você não está só. Você tem um Deus que, quando você clama e você pede ao Espírito Santo de Deus a força, a coragem, o renovo, a alegria. Quando você fala de coração para Deus, que você precisa da sua alegria de volta, você já começa a trazer à existência aquilo que naquele momento não está existindo para você. Se veja forte, corajoso, corajosa, saudável. Esteja você onde estiver, no hospital, no leito de hospital, no seu lar, às vezes no trabalho, uma pessoa não está bem e fala: meu Deus, eu não vejo a hora de ir para casa. Imagine uma pessoa trabalhando e ela não se sentindo bem e desesperada, porque parece que a hora não passa, né? Quando a pessoa não está bem, desesperada para ir embora porque ela não está bem de saúde e foi de repente. Então, no de repente, infelizmente, as coisas às vezes fogem ao nosso controle, mas nós temos um Deus que podemos contar com Ele 24 horas. Ele não precisa, a gente não precisa mandar uma mensagem e ficar pensando: será que leu? Será que ele escutou? Será que ele... Porque às vezes a gente fica, né, pensando: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que ele vai responder? Será? São tantos será. Quantas interrogações, quantas coisas. Mas Deus, Ele está ao redor daqueles que o buscam, que o amam, e tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então é momento de quê? De força, de coragem, de fé, de saber que temos um Deus que é nosso Pai e é todo-poderoso e luta as nossas batalhas. Imagine uma pessoa que ela não tem fé, que ela não espera em Deus. Quando ela está passando por algo, o que é que passa na cabeça dessa pessoa? Porque ela não crê em Deus. Ela não espera por Deus. Então, o que passa na cabeça dessa pessoa? Quando acontece algo, eu não quero nem imaginar na minha vida de viver uma vida com Deus, de jeito nenhum, de forma alguma. Deus é todo poderoso, é o nosso Pai, é protetor, é provedor, Ele nos socorre, Ele nos alimenta com a sua força, com a sua coragem. Imagine, Ele enviou o Espírito Santo dele para habitar dentro de nós, de cada um de nós. Antes só eram os escolhidos, os ungidos de Deus, como Davi. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Hoje, para todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem um Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. A força maior, a força poderosa, a força que cura, que alimenta, que salva, que aconselha, é nosso ajudador, o conselheiro conosco. Imagine só. Aí, continuando sobre Ezequias. Então, e Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias:
Assim diz o Senhor, Deus do seu antepassado, Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Olha, quando Deus escuta, Ele move pessoas, Ele move situações, Ele faz uma transformação, porque você confiou, porque você esperou, porque você, ao invés de reclamar, você clamou. É assim que devemos fazer, clamar a Deus, conversar com Deus. Ai, Senhor, lembra daquilo que eu fiz, lembra-te de mim, lembra-te do teu filho, da tua filha. Eu quero te servir, eu quero continuar aqui para te louvar. Davi falava, se eu morrer, quem vai, se eu descer a cova, como eu vou te louvar? Quem vai te louvar? Quem já morreu não te louva. Então, Davi tocava no coração de Deus. Ezequias tocou no coração de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, lembra-te dessa palavra. Não reclama, não diz, ai, por que eu tô assim? Ai, por que essa situação? Ai, por que isso? Porque não. Vai e fala com Deus. Agradece. Primeiro agradece. Senhor, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou viva. Mas lembra-te, Senhor, de mim. Não esquece-te de mim. Aí dá com a mãozinha assim, ó, pro céu. Pai, olha para mim. Quem resiste ao aceno de um filho? Qual é o pai que resiste ao aceno de um filho? Pai, me socorre. Faz assim com a mãozinha, levanta as mãos para os céus e fala, Pai, me socorre. Eu estou me acabando aqui. Sem a tua presença eu não consigo. Me ajuda, me socorre. Em meio a essa situação, olha como eu estou. Vem, Senhor, eu estou clamando a ti, como diz na tua palavra. O Senhor, e Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E eu vou orar o Salmo 91 e você ora, meu irmão, minha irmã, ora comigo. O Salmo 91, para que o Senhor esteja sempre conosco, nos protegendo, enviando seus anjos poderosos, protegendo as nossas vidas, das nossas famílias e os nossos lares, trabalhos, sonhos, projetos. Que a bênção do Salmo 91 esteja presente em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E escuta, entenda, nunca reclame, simplesmente clame a Deus. O clamor é diferente da reclamação. Quando você busca a Deus, você chama a atenção de Deus, Ele olha para você. Quando você bate a porta, ela se abre. Quando você chama o Senhor, Ele responde. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigado. Toca nos teus filhos e filhas, em todos os inscritos neste canal e em nossas vidas, cada membro das nossas famílias, nos protege, nos dá a bênção do Salmo 91. Pai, eu te agradeço e te louvo e te bendigo hoje e sempre, e que as tuas bênçãos, Senhor, seja sobre nós, a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, para a tua glória, Deus. Amém.